Sejam bem-vindas em todos os lugares onde vocês estão. Meu nome é Ana Clara, hoje eu vou apresentar esse evento que a gente chama de Código M. O Código M é uma comunidade de aprendizagem que cria encontros virtuais e presenciais gratuitos para acompanhar e inspirar mulheres incríveis que querem iniciar ou desenvolver suas carreiras no setor de tecnologia. E hoje, como eu já falei, a gente tem um papo sobre planejamento financeiro para alcançar os sonhos em tech. E não precisa ser só os sonhos em tech também. Se você tem outros sonhos, eu acredito que essa troca, essa conversa que a gente vai ter com a Mayra vai ajudar muito nesse processo. Antes de começar esse papo, eu quero falar 5 regrinhas, 5 acordos para nossa participação ser boa e para que a gente consiga ter um momento bom durante esse evento. O primeiro é que nós nos comunicamos com respeito e empatia, então, pelo microfone ou pelo chat, buscar essa comunicação. Nós mantemos a escutativa, uma coisa importante nesses espaços de troca, a gente conseguir escutar, para conseguir absorver o máximo de informação possível. Deixamos nossas câmeras abertas, se possível. Essa é uma coisa que eu advogo muito por. Eu fui professora por um tempo e eu dava muito aula e os meus alunos não abriam. E aí eu achava que estava dando aula para ninguém. Então, por favor, abra as câmeras se possível. Se não der, tá tudo bem também. Mantemos os microfones mutados. É importante que os microfones estejam mutados para não ter alteração nenhuma. E usamos o chat e os emojis do Zoom para interagir. Sempre que achar uma coisa muito boa, manda um joinha, manda um coração. E agora nós já estamos prontos para iniciar a sessão, para aprender um pouquinho mais sobre planejamento financeiro. E nós temos uma convidada incrível no dia de hoje, que é planejadora financeira com graduação pela USP e mestrado em Harvard. Harvard acredita que a organização financeira nos permite realizar os nossos sonhos. E antes da gente abrir e começar, eu falei para ela, Mayra, eu preciso disso também, então estarei super atenta essa noite. E então eu quero convidar a Mayra agora para começar. E eu te convido a se inspirar e aprender com essa sessão. Mayra, muito obrigada por estar com a gente hoje, é um prazer contar com você, e vamos lá. Oi, Ana, oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estou, assim, bem feliz de estar aqui com vocês hoje. Acho que eu adoro, enfim, eu trabalho com isso porque eu amo esse assunto, assim, acho que é um assunto que eu brinco que a gente pode escolher, a gente não pode escolher ter uma relação com o dinheiro, assim, goste ou não goste, a gente vai ter uma relação com o dinheiro, né? Então vale a pena a gente separar um tempinho para pensar sobre isso, para que ela seja a melhor possível. E estou, assim, muito feliz, assim, muito honrada de ter esse espaço para poder trazer, assim, um pouquinho do que eu acredito e algumas ferramentas. Então hoje a gente vai falar um pouquinho de ferramentas também que possam apoiar vocês a ter o planejamento financeiro como um aliado na realização dos sonhos em tech e também na vida, né? Então acho que essa é a nossa ideia. E aí eu vou colocar aqui a minha apresentação, depois a gente, não se preocupem também em anotar, tá bom? Fiquem à vontade, depois a gente pode compartilhar aqui a apresentação com vocês, sem problema. A ideia é que vocês consigam, também quiserem ir interagindo aqui no chat, a gente vai ter uma parte de perguntas no final, mas se quiserem ir mandando algum ponto também que vocês não entenderam, eu vou ficar atenta aqui também para poder ir esclarecendo durante a conversa. Muito bem, então pessoal, eu sou a Mayra, a Ana já me apresentou, mas eu então fiz aí, estudei algumas coisas ao longo da minha trajetória acadêmica, e hoje trabalho como planejadora financeira depois de ter ficado 15 anos trabalhando em banco. Então, na minha última posição, eu era responsável pelo microcrédito de um grande banco no Brasil, e eu tinha time de tecnologia. Então, eu trabalhava muito próxima, assim, de pessoas que, enfim, estavam ou começando suas carreiras em tecnologia ou já tinham uma trajetória. E tecnologia é um espaço fantástico, assim, porque você tem
muitas possibilidades de carreira interessantes. Então, a gente vai falar um pouquinho disso hoje, assim, e acho que a gente poder olhar que o planejamento financeiro vai muito além, né, do que a gente só ficar anotando gastos, é sobre a gente pensar estrategicamente a nossa vida para poder atingir sonhos, e aí eu acho que a tecnologia pode ser uma ferramenta bem importante, e a gente vai falar um pouquinho mais disso ao longo de hoje. Mas mais do que a minha trajetória acadêmica, minha trajetória profissional, assim, eu gosto de contar que eu sou filha de um microempreendedor, de uma professora, e que o planejamento financeiro entrou na minha vida muito cedo, quando meu pai perdeu o emprego. E foi ali que eu entendi, assim, que então a gente tem que olhar, assim, eu lembro, assim, né, eu era pequena, mas eu lembro dos meus pais, assim, fazendo um esforço para fazerem as contas fecharem, e acho que a gente vai falar de um planejamento financeiro que possa considerar contextos diferentes, tá bom? Então aqui eu gosto sempre de começar falando que o planejamento financeiro claro que ele não dá conta de lidar com as muitas desigualdades que a gente tem no Brasil. Eu até gosto muito dessa ideia, desse livro aqui, é de um professor de Harvard que chama A Tirania do Mérito, que ele vai discutir um pouco, puxa, como que a gente pode falar de mérito numa sociedade que é tão desigual? Mas apesar disso, e de saber que existem limitações para a gente falar assim, né, basta se planejar financeiramente para ser extremamente bem-sucedido do ponto de vista financeiro, acho que isso não é verdade. Mas apesar disso, gente, o planejamento financeiro é extremamente necessário para nos aproximar de viver a vida que a gente quer viver. E eu acho que é sobre isso que a gente vai falar de hoje, e é como a gente pode realmente usar esse ferramental ao nosso favor. Eu acho que às vezes quando a gente vai falar de planejamento financeiro e a gente pensa na internet, assim, né, no que a gente vê compartilhado e tudo mais, às vezes a gente tem algumas fórmulas prontas. E essa é uma pergunta que eu recebo muito, assim, quantos por cento você acha que os meus gastos fixos deveriam ocupar do meu orçamento? Quantos por cento para os gastos variáveis? Né? E eu brinco que eu não gosto, assim, dessas fórmulas prontas, porque o planejamento financeiro precisa encontrar cada uma de vocês onde vocês estão, certo? Se você olhar para algo de planejamento financeiro e falar assim, não, mas isso não serve para mim, isso não tem a ver com a minha realidade, não é um bom planejamento financeiro. Eu acho que a gente consegue ter ferramentas e estratégias que encontrem cada uma das mulheres que está aqui, onde ela está, e claro que estamos fazendo uma atividade em grupo, né? Então eu vou tentar trazer elementos para conversar com diferentes realidades, mas fique à vontade também, falar no chat, isso aqui eu acho que não vai funcionar para mim por causa disso, disso e daquilo, e a gente pode ir trocando figurinhas, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar. Por que falar de planejamento financeiro? Acho que essa é uma primeira questão, assim. Um dado do Datafolha que eu acho bem impressionante, assim, foi feita em parceria com o Itaú essa pesquisa, de que 97% de nós brasileiros temos dificuldade de lidar com o nosso próprio dinheiro, né? E apesar de ser um tema que toca a todos nós e que desafia a todos nós, é um tema muito, muito, muito tabu, né, gente? Parece que a gente fala de tudo, mas a gente não tem, assim, bons espaços de troca, assim, uma troca pé no chão, assim, que a gente possa falar do nosso desafio, da nossa vulnerabilidade em relação ao dinheiro. A gente quase não tem esses espaços em lugar nenhum. E aí, como a gente não tem esse espaço, e a gente, consciente ou inconscientemente, vai meio varrendo um pouquinho esse assunto para debaixo do tapete, ele vai nos desafiando mais. Então, a gente precisa achar espaços de troca, né, e espaços em que a gente possa aprender ferramentas, estruturas, enfim, coisas que possam nos apoiar a evoluir nossa relação com o dinheiro e ter ele jogando a nosso favor. Beleza? E aí, quando eu penso em planejamento financeiro, eu gosto sempre de destacar que é muito, muito mais do que anotar gastos. Então, o planejamento financeiro é sobre pensar uma estratégia de carreira, uma estratégia de vida, uma estratégia, sim, de gastos e padrão de vida que nos permita chegar onde a gente quer chegar. Então, aqui nessa nossa horinha juntas, a gente vai tentar olhar para 3 grandes questões que perpassam um bom planejamento financeiro. Que é a gente entender onde estamos, financeiramente falando,
Então, conseguir ter um bom diagnóstico, algo que nos permita entender, tá bom, é nessa rota que eu tô indo, onde que eu chego, né? E às vezes fazer um bom diagnóstico é desafiador. Por quê? Porque eu sei que vocês têm que dar conta de muitas, muitas coisas. Mulheres têm aí muitas vezes jornada dupla, tripla, então a gente tem uma energia limitada e às vezes olhar para dinheiro pode ser desafiador e eu não consigo achar essa energia porque eu tô muito sobrecarregada com outras coisas, né? Então a gente vai discutir um pouquinho assim, como eu posso entender aonde eu tô de uma maneira simples, mais efetiva, né? Depois, onde eu quero chegar, e aí aqui no slide, acabei de ver que eu tinha invertido, né? Mas eu gosto de pensar onde eu quero chegar para que isso seja uma motivação, sabe? Para que isso seja realmente algo que nos impulsione a dar alguns passos que às vezes podem ser um pouquinho difíceis. Então, assim, qual sonho eu quero realizar? Qual é o meu sonho em tech? A gente conseguir se aproximar um pouquinho, assim, de qual é esse futuro almejado, de qual é esse desejo que a gente tem dentro da gente. Isso é um motor muito importante para que a gente siga ali fazendo o nosso planejamento financeiro com os altos e baixos da vida, gente, porque todo mundo dá uma escorregada de vez em quando, né? Então, para eu conseguir ir lá e voltar e ter a consistência, né? Ter ali a regularidade, né? Que realmente vai trazer resultado. Porque não adianta eu fazer um plano de economia super ambicioso e de repente cumprir ele ali por uma semana, por 2 semanas, porque eu vou ficar cansada. Então, às vezes é muito melhor a gente conseguir dar pequenos passos, mas de uma maneira constante. E para que a gente seja constante, entender onde a gente quer chegar é muito, muito, muito importante. Então, já queria provocar vocês. Onde vocês querem chegar? Qual que é o sonho em tech de vocês? Compartilhem aqui no chat também, porque eu acho que vocês vão trocando e vão alimentando, assim. Eu gosto de trocar sobre sonhos, porque eu acho que às vezes a gente até empresta os sonhos dos outros, sabe? Então, assim, às vezes eu ouço alguém falando de uma coisa e falo, nossa, que legal, eu não tinha pensado nessa possibilidade. Então, acho que é muito importante também que a gente consiga nutrir, assim, a nossa capacidade de pensar qual é o futuro que eu desejo, qual é a carreira que eu quero construir em tecnologia, né? Ou enfim, qual é o outro movimento de carreira que eu quero fazer, né? Como é que a gente consegue acompanhar e garantir que eu estou indo de um ponto ao outro, né? Então, eu sei aonde eu estou, eu sei aonde eu quero chegar, como que eu me movo na direção certa. Então, vamos começar. Acho que a primeira pergunta, que é muito, muito, muito importante que a gente consiga responder é: quanto custa um mês típico na nossa vida? E aí, às vezes, a gente pode ter uma impressão, assim, que a gente meio sabe. Mas eu sinto que se a gente não consegue separar um tempinho para colocar no papel e desenhar, esse meio sabe, às vezes nos engana muito, assim. Então eu trabalho construindo esses diagnósticos, né, com as pessoas, e às vezes as pessoas às vezes me falam, uau, assim, tô surpresa, eu realmente não esperava, assim, é diferente do que eu imaginava. Então aqui a gente vai falar dessas ferramentas e da importância da gente conseguir separar um tempinho para olhar para isso. A gente passa tanto tempo trabalhando para ganhar dinheiro, né, a gente precisa separar esse tempinho para entender, tá bom, quanto custa a minha vida, né? Sobra ou falta dinheiro no final do mês, né? E a gente conseguir realmente ter uma noção de onde estamos em relação à nossa renda. Então aqui eu vou apresentar a primeira ferramenta, e aí a gente vai compartilhar com vocês as planilhas, tá bom? Então vocês vão poder copiar, vão poder usar, as planilhas são de vocês, a gente compartilha a apresentação também, a ideia é que isso aqui siga com vocês. Então, ó, essa aqui é uma fotografia financeira, e eu vou explicar ela aqui para que vocês possam entender. Então, a fotografia é uma forma da gente conseguir ter uma visão simples, mas suficiente de quanto custa a nossa vida. Aí, antes de eu entrar aqui na fotografia, por que eu gosto de ferramentas que são simples? Gente, vocês vão ver que as ferramentas são simples, não tem nenhuma planilha muito colorida, 1000 gráficos. Por quê? Porque a nossa energia é limitada. Eu sei que vocês dão conta, muitas de vocês são mães, então tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa, tem que dar conta do trabalho, tem que dar conta, para quem está transitorando carreira, pensar as iniciativas de expansão de carreira. Se a gente monta uma estrutura de planejamento financeiro muito complexa, é um tiro no pé. Porque às vezes aí eu vou lá e vou falar, não, vou fazer uma planilha maravilhosa que controle todos os detalhes. E o que acontece é que às vezes a gente não dá conta de manter, a gente não acha tempo para fazer isso, né? Então a gente vai aqui pensar em ferramentas que sejam simples,
mas que possam nos ajudar a ter uma visão completa e que nos permita tomar boas decisões em relação à nossa vida. Então, essa aqui é uma fotografia financeira. Eu trouxe aqui alguns exemplos preenchidos assim para ficar mais claro de como a gente usa ela. Então a gente vai entender quanto entra, né? Para quem é autônomo, não sei, tem muitas autônomas aqui? Eu sei que para quem é autônomo, às vezes saber quanto entra é um desafio, né? Então aqui, para quem é autônomo, vale dar uma olhadinha para os últimos meses e entender entrou nos últimos meses, para a gente conseguir ter uma média aqui e conseguir entender quanto entra. Para quem trabalha como CLT, mais fácil, né? Aqui a gente vai colocar o nosso salário líquido, certo? Então, quanto entra lá na minha conta? Beleza, então, quanto entra? Se eu tiver alguma dívida, algum parcelamento, alguma coisa de cartão de crédito que eu precise colocar já do passado, a gente vai colocar aqui, né? Então, quais são as dívidas que a gente tem aqui? E aí vou entrar nas despesas fixas. Então, o que são as despesas fixas? Aquelas despesas que acontecem todo mês. Mês sim, outro também, né? Vão ser um pouquinho mais fáceis da gente ter visibilidade. Então, quanto é o nosso aluguel, quanto é a luz, quanto custa a minha internet, a minha academia, enfim. Então, ali a gente vai conseguir listar o que acontece todo mês, a gente coloca qual é a despesa e coloca aqui o valor. Então, aí a gente vai chegar aqui num total de fixas. Esse aqui é um caso de uma cliente minha que tem casa própria, então aqui a gente não tem aluguel. E aí a gente vai para as despesas variáveis. As fixas eu sinto que são mais simples. Deixa eu só dar uma espiadinha aqui no chat, só para ver se está chegando alguma dúvida, que eu gosto quando eu estou explicando ferramenta. Vamos lá, vou ficar aqui de olho. Se vocês tiverem alguma dúvida conforme eu estou explicando, vocês vão mandando aqui. Tá bom, então aqui são as fixas. As variáveis, eu sinto que são mais difíceis. As fixas é mais fácil de saber quanto a gente gasta, né? No fixo. No variável é mais complicado. Então, assim, quanto eu gasto de mercado? Você vai falar, Mayra, depende, né? Tem semana que eu gasto 100, tem semana que eu gasto 200. Como é que eu sei? E aqui a gente vai sempre buscar uma estimativa, tá bom, gente? Uma estimativa meio média, que nos permita ter uma noção de, tá bom, quanto vai no mês? E pros variáveis, então aqui mercado, feira, lazer, farmácia, enfim, eu gosto de pensar por semana. Por que por semana? Porque um mês, para dar conta desses gastos picadinhos, é tempo demais. A gente não vai lembrar o quanto a gente gastou no mercado 3 semanas atrás, quando a gente estava lá no começo de agosto. Então, a gente conseguir olhar semana a semana é uma estratégia que costuma funcionar muito bem para muita gente, assim. Então, eu sinto que os meus clientes adoram, eu uso também, acho que funciona muito bem. E aí eu brinco que essa aqui vai ser o valor da nossa semanada, né? Então a gente vai ter um limite de gastos fixos para esses picadinhos que a gente consegue controlar e que fique dentro do que cabe no nosso orçamento, né? Então, bem, mapeamos aqui os variáveis. E aí tem uma terceira categoria, que é bem importante, que são os sazonais, que são esses gastos que acontecem meio de vez em quando. E eu sinto que eles são bem desafiadores, assim, de mapear e de organizar. Então, IPTU, IPVA, matrícula da escola das crianças, todos esses gastos que acontecem de vez em quando, mesmo compra de roupa, alguma viagem, enfim, esses gastos médico, gasto de saúde, esses gastos mais esporádicos, eles podem ser desafiadores de incluir no planejamento, porque é isso, eles não têm uma regularidade. Então, nessa parte aqui dos sazonais, eu gosto de pensar por ano. Porque aqui a gente não vai ter uma despesa mensal, né? Ela acontece em uma periodicidade que é menor que a mensal. Se fosse mensal, a gente ia colocar aqui nas fixas. Se fosse mais de uma vez ao mês, a gente ia colocar nas variáveis. Quando é meio de vez em quando, eu vou pensar aqui por ano, e aí eu faço aqui. Divido por 12, e aí na planilha as fórmulas já estão prontas, tá bom? Então vocês listam lá por ano, ele já vai fazer a continha para vocês de quanto é que vocês gastam por mês. A gente então conseguiu mapear as grandes categorias de gasto, e eu queria falar sobre a ideia que muito, muito, muito importante, que é precisamos planejar com margem. E o que eu quero dizer com isso? Então tá bom, então eu tenho lá um gasto mensal que está girando aqui em torno dos 3.200. Beleza. Eu fui lá e coloquei, para cada R$10 que eu tenho no orçamento, eu coloco R$1 a mais de margem. Por quê? Porque a gente precisa ter espaço para imprevistos.
certo? Então, a gente precisa ter no nosso orçamento um espaço para aqueles gastos que vão acontecer quando algo sair um pouquinho do controle, né? Eu penso R$ 1 a cada R$ 10, R$ 2 a cada R$ 10. Então, a gente conseguir ter um espaço para imprevistos é super importante. Se a gente ficar muito justinho, a gente acaba ficando muito vulnerável, né? Então, quando vem um imprevisto, a gente não consegue lidar com ele. Nem sempre é fácil, na maior parte das vezes não é tão fácil encaixar uma margem, mas a gente precisa dela, senão qualquer escorregãozinho que vai acontecer, porque eu brinco que assim, ó, imprevisto, a gente não sabe quando ele vai acontecer, mas que ele vai acontecer com todas nós, né? Então a gente precisa achar uma forma de encaixar a margem, e nem sempre é fácil, né? Claro que não é fácil. Então, por isso que eu gosto de estar aqui hoje, porque se a gente olhar e falar assim, puxa, as minhas entradas hoje mal dão conta das minhas saídas, assim, hoje eu fecho no vermelho, né? Hoje eu não consigo fazer encaixar. A gente vai ter dois caminhos. A gente vai ter um caminho de tentar buscar iniciativas que reduzam o nosso custo de vida, mas às vezes vai falar, não dá para reduzir, Mari, eu já gasto menos que dá. E o outro caminho, que eu acho que é um caminho que às vezes, quando a gente pensa planejamento financeiro, a gente fala pouco, e que eu acho que é um caminho muito, muito, muito importante, é como é que eu aumento a minha renda? Porque às vezes não tem milagre, gente. A gente vai buscar iniciativas e movimentos que a gente consiga dar um passinho para trás e pensar um pouquinho mais estrategicamente sobre a nossa carreira, né? E quando vocês consideram entrar para a tecnologia, eu acho que esse é um movimento muito interessante, porque é um mercado com muitas oportunidades, né? Então, pensar estrategicamente a nossa carreira é uma parte-chave do planejamento financeiro, né? E a gente precisa fazer o planejamento financeiro também, muitas vezes, para poder fazer o movimento de carreira, né? Então, às vezes, se eu vou fazer algum investimento na minha formação, que vai aumentar o meu potencial de renda lá na frente, eu preciso ter uma organização financeira, eu preciso ter uma organização de tempo, né? Como que eu vou estudar, né? Como é que eu vou me dedicar a essa formação se eu preciso estar lá no meu trabalho? Então, a gente precisa olhar para os números e olhar para o nosso contexto para que a gente possa fazer esses movimentos de uma maneira planejada e sem estar totalmente no escuro, né? O planejamento financeiro não vai dar certezas para a gente, mas ele vai nos dar cenários, vai nos clarear possibilidades, vai nos ajudar a entender o que é possível, sabe? Então, ao ter clareza das possibilidades, a gente vai conseguindo se mover com uma direção e uma constância muito maiores do que se a gente não para dar esse passo para trás. Tá fazendo sentido? Vão comentando aqui no chat, porque se tiver dúvida, alguma coisa que vocês acham que não está fazendo sentido também, vocês fiquem à vontade e vão me mandando aqui. Muito bem. Então, vamos pensar a carreira de forma estratégica para que a gente possa ter possibilidades de aumento de renda e a gente consiga aqui, nessa equação de quanto entra, quanto sai, ter um potencial de poupança mensal, porque é isso que vai nos possibilitar sonhar. É isso que vai nos possibilitar organizar planos maiores para que a gente consiga dar passos e ir na direção que a gente gostaria de ir. Então, puxa, gostaria muito de fazer uma viagem, né? Para que a gente possa organizar essa viagem, a gente precisa ter uma sobrinha mensal ali, e aí eu gosto de falar, não precisa ser uma sobrona. Então, se tiver uma sobrinha, você vai começar com a sobrinha, e aí você vai juntando, porque esse efeito composto ao longo do tempo é muito, muito potente. Às vezes a gente subestima o valor desses pequenos passos, mas a gente conseguir, de fato, ter, assim, esse potencial de poupança para que a gente possa realizar sonhos, né? E aí, quando a gente vai pensar em realizar sonhos, a gente vai cair numa coisa que tá bom, que sonhos são esses, né? E quanto eles custam? Porque acho que quando a gente às vezes fala de sonho, eu não sei vocês, mas às vezes eu sinto que sonho é esse lugar, né, de que a gente coloca tanto de nós, assim, é um lugar tão gostoso de estar, que parece que muitas vezes quando a gente mistura com dinheiro é quase como se, não, essas coisas quase não vão juntas. Às vezes eu sinto que as pessoas têm uma relação, assim, curiosa, né, com isso. Então,
a gente precisa botar preço nesse sonho. Quanto custa? A gente precisa ter uma abordagem pragmática, né? E claro, muitas vezes a gente vai quebrar esse sonho em pedacinhos. Então, eu tenho um plano muito grandioso que eu gostaria de realizar. Qual que é o pequeno primeiro passo que eu posso dar nessa direção, né? E aí a gente vai quebrando esse plano em pedacinhos para que a gente seja capaz de ir se aproximando dele. E aí é que a gente vai entrar na nossa segunda ferramenta. Então, é uma ferramenta que eu chamo de precificação de sonhos, que vocês vão receber, que é a gente conseguir listar quais são as coisas que a gente quer realizar olhando para frente e quanto elas custam. Então, aqui eu brinco, eu sempre deixo meio pré-desenhado aqui dois planos, né? A reserva de emergência e a aposentadoria. Então, para quem é autônoma aqui, eu não sei se todo mundo aqui já é MEI, né? Mas a gente poder olhar para essa possibilidade de ter um INSS que está sendo pago é uma coisa muito importante, porque isso vai nos garantir ali uma tranquilidade maior quando a gente pensa no período da nossa aposentadoria, né? E aqui, a Fernanda aqui, você é MEI, Fernanda, é muito importante, assim, né? Você ganha uma série de possibilidades aqui de seguridade social, né? Então, puxa, para quem quiser ter filhos, você tem direito a uma licença maternidade. Para quem chegar ali no momento de uma aposentadoria por idade, você tem direito a uma aposentadoria por idade. Então, você tem uma série de direitos que você ganha quando você consegue encaixar aqueles R$ 75 por mês do MEI no seu orçamento, né? Então, são pequenos passos que vão abrindo possibilidades cada vez melhores e que cada vez mais vão construir a vida que a gente quer ter lá na frente, né? E aí tem um estudo, gente, que eu acho muito interessante, que é quando a gente pensa na gente mesmo velhinhas, né? Então, na gente lá, na nossa época de aposentadoria, né? O nosso cérebro, a parte do nosso cérebro que é ativada quando a gente pensa em aposentadoria, em guardar dinheiro para aposentadoria, ou em pagar um MEI para ter direito a uma aposentadoria, é a parte do cérebro que é ativada quando a gente pensa em doar dinheiro. É interessante, assim, né? Eu acho isso muito curioso, assim. E aí são que os pesquisadores parece que é uma outra pessoa, né? Daqui 20, 30 anos, a gente tem dificuldade de lembrar que somos nós mesmos. Então, acho que tem um ponto que a gente precisa prestar atenção para que a gente não esqueça que sim, seremos nós e que a gente precisa começar a dar esses passos o quanto antes. Vocês estão me ouvindo bem? Eu vi aqui, eu recebi uma mensagenzinha de instabilidade. Está funcionando bem? Então tá bom, qualquer problema vocês me avisam. Então, a gente poder olhar para a aposentadoria é um ponto muito importante. E a gente poder olhar para uma reserva de emergência que nos apoie em momentos imprevistos é muito importante também, e a gente vai falar um pouquinho disso. Mas o que são os outros? O que são essas linhas em branco? São o recheio da vida, né? São as coisas que a gente quer realizar. Então, poxa, eu tenho um sonho em tech. Que sonho é esse? Que movimento eu quero fazer? E aí é muito importante que a gente consiga, de fato, ir tangibilizando e quebrando isso. Quais são os passos que eu preciso dar para poder chegar nesse meu sonho em tech? Porque a partir disso, a gente vai criando um plano e vai pensando qual é o passo a passo para que ele se torne uma realidade. E a Laboratória é uma mega aliada e está aí colocando muita gente no mundo de tecnologia de uma forma incrível, assim, né? Então, como é que vocês vão se aproximando? Eu acho que vocês já estão dando um primeiro passo incrível de estar aqui hoje, né? De estar se aproximando. Algumas de vocês acho que já são graduadas pela Laboratória também, né? Então, seria assim, muito importante que a gente consiga ir entendendo, tá bom, o que eu preciso para que esse sonho seja uma possibilidade real? É dinheiro? É tempo? É separar um tempo na minha agenda? Então, é conseguir ir tangibilizando e abordando esses sonhos de uma maneira pragmática para que a gente consiga, de fato, ir dando passos na direção deles. Muito bem. Então, vamos falar só um pouquinho de reserva de emergência. Às vezes as pessoas me perguntam, quanto eu preciso ter de reserva de emergência, né? Isso varia muito, cada contexto é um contexto, né? Então, para pessoas que, um casal sem filhos, né, que tem uma estabilidade de renda maior,
Às vezes 3 meses do custo de vida tá ótimo. Às vezes ter 1 mês do custo de vida já vai dar uma cobertura importante e a gente vai construindo essa reserva, engordando ela passo a passo, né? Quando eu estou falando de um contexto em que eu, de repente, tenho uma família toda que depende de mim, eu gostaria de ver uma reserva de emergência um pouquinho mais gordinha, né? Então, às vezes vai falar, poxa, Mayra, mas tá difícil fazer a conta fechar no mês a mês, como é que eu vou pensar numa reserva de emergência mais gordinha? E a gente vai voltar para esse pensamento estratégico sobre a nossa renda e sobre a gente conseguir fazer movimentos que deem esse espaço de planejamento e de realização para a gente aqui, tá? Beleza, então vamos só retomar onde a gente está aqui na nossa conversa. Então a gente falou que a gente sabe entender onde a gente está, qual é o diagnóstico atual, então para isso a gente tem a fotografia, a gente conseguir olhar para os nossos gastos, para quanto custa a nossa vida, e se hoje a conta fecha ou não fecha. Depois a gente entender quais são os sonhos que a gente quer realizar, então aonde eu quero chegar, quais são as coisas que eu quero fazer e tornar realidade, né? E quanto elas custam, né? E aí tem um terceiro ponto que beleza, então tá bom, já sei quanto custa a minha vida, já sei como planejar esses meus sonhos, listar quanto eles custam e ir dando pequenos passos mês a mês para que eles possam ir se tornando mais próximos de serem realizados. Mas e aí, como é que eu acompanho esse plano? Como que eu tenho uma ferramenta que me garanta que eu estou indo na direção certa? E aí tem um método que chama método dos quadrantes, que ele faz uma coisa muito importante aqui, gente, que é garantir que o planejamento financeiro olha para frente. Que eu sinto assim, muitas vezes, quando a gente quer se organizar financeiramente, o que a gente costuma fazer? A gente costuma pegar ali os nossos gastos do passado, né? E a gente vai querer categorizar, a gente vai querer olhar e falar, para onde foi o meu dinheiro? Né? Então, olhando para trás, olhando para como foi o mês passado, por exemplo, né? Então, gastei isso com alimentação, gastei isso com meu aluguel, gastei isso na feira, gastei isso, enfim. Só que qual que é o problema dessas ferramentas que olham para trás? É que a gente não consegue mudar o para trás, né? O para trás já foi, né? E às vezes a gente perde bastante tempo, bastante energia fazendo, às vezes, gráficos do nosso orçamento, tentando entender de uma forma mais detalhada como que a gente gastou um dinheiro que eu não tenho gestão, porque já foi, né? Então aqui é muito, muito, muito fundamental que qualquer que seja a ferramenta de gestão financeira que vocês vão usar, que ela olhe para frente. A gente precisa que ela olhe para frente e a gente precisa que ela seja uma ferramenta simples, mas que nos permita tomar decisões. Então que nos permita ter noção de qual é o espaço que eu tenho para poder passar essa minha próxima semana, esse meu próximo mês, né? Então, eu vou explicar aqui para vocês a ferramenta dos quadrantes, que é uma ferramenta simples, mas que funciona muito bem. Então, eu gosto de pegar um papel em branco, uma folha sulfite, dividir ela em 4 partes, né? E aí a gente vai pensar que cada uma dessas partezinhas é uma semana do meu mês. Então, ao invés de eu tentar planejar o mês inteiro, que é muito tempo, eu vou planejar a próxima semana. Então, e aí aqui eu vou dar um exemplo só para clarificar o que eu quero dizer com isso, beleza? Então vamos fazer aqui o passo a passo. Eu tô lá na semana 1 e eu tenho R$1.200 na minha conta corrente, né? E aí eu vou fazer uma listinha de quais vão ser os gastos que eu tenho nessa minha próxima semana. Então, a gente vai ter lá a semanada, esse variável da semana, que eu contei para vocês que a gente conseguir ter uma visibilidade de quanto eu posso gastar nos meus gastos variáveis nessa semana, né? Aí, nessa semana, eu sei que vence o meu plano de saúde, eu sei que vence a minha conta de luz, eu sei que entra o meu salário e eu vou precisar fazer ali uma compra de roupa. Então, eu listo cada um desses valores, né? O variável 400, o plano de saúde 250, a luz 40, salário 3.000 e a roupa aqui R$100. Beleza. E aí, eu vou fazer uma soma desses valores. Eu tinha 1.200, somando tudo isso como é a semana do meu salário, eu vou terminar a semana com 3.400 de saldo. Aí, o que eu faço? Terminei aqui a minha primeira semana, consegui organizar esse primeiro pedaço do meu mês, né? E aí eu incentivo muito, muito, muito que vocês consigam pensar
pedaços do mês. Um mês é muito tempo, né? A gente vai para a semana 2. Então, a gente vai pegar o saldo que a gente terminou a primeira semana e vai colocar lá, saldo inicial da semana 2. E aí, vou repetir aqui, ó, o meu variável da semana. Toda semana eu tenho esse mesmo variável. Vou colocar R$ 400, é a semana que vence meu aluguel, R$ 1.000, e a minha academia, R$ 79, beleza. E eu vou terminar a segunda semana com R$ 1.931. Então, aqui a gente vai começar a ter visibilidade como é que a gente vai estar daqui 2 semanas, né? E aí a gente repete esse processo para a terceira e quarta semanas para que eu consiga ter a visão do mês. Mas é muito mais fácil eu planejar semana a semana do que eu tentar fazer o mês inteiro. Porque um mês, confia em mim, é muito tempo, principalmente para a gente controlar gasto variável. Então, a gente conseguir ter um planejamento semana a semana vai nos dar muito mais previsibilidade e capacidade de se ajustar, caso exista algum imprevisto, do que se a gente fica olhando só para o mês. E aí eu sinto que a semana também nos dá uma possibilidade de recomeçar, sabe? Então, toda semana eu tenho uma nova oportunidade de começar, porque a gente vai escorregar, gente, todos nós, a gente vai escorregar, isso é uma certeza, né? Então, quando a gente escorregar, eu só preciso esperar ali uma semaninha e eu vou começar de novo, né? A mágica do planejamento financeiro não está em a gente acertar o detalhe da previsão da semana 4 do nosso mês. É em toda semana a gente ir lá e ajustar eventuais pontos que não deram tão certo e garantir que a gente vai seguir nessa rota. Então, a gente conseguir ter esse olhar semana a semana, até para poder ir pensando, tá bom, tive algum imprevisto? Cabe na margem que eu planejei do meu orçamento? Não cabe. Se não cabe, que ajuste que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou me virar? Consigo ter algum tipo de renda extra? Então, ele vai nos dar uma previsibilidade muito, muito maior do que se eu tentasse planejar o mês inteiro. Beleza? E aí, para fazer isso, é isso. Assim, toda semana, meia horinha, eu paro e dou uma espiadinha nas minhas finanças e dou uma organizada nessa próxima semana que está chegando. E como é uma semana só, é mais fácil também, né? Porque fazer o mês inteiro dá um trabalhão, tem que pensar o mês todo e tal. A semana é mais prático, eu vou lá e vou sentar e vou pensar, tá bom, o que vai acontecer? Eu tenho um aniversário, eu vou ter que comprar um presente, ou eu tenho, vou sair com as minhas amigas, enfim, a gente vai conseguir organizar isso, né, de uma forma mais previsível e mais confiável. Aí eu vou falar do cartão de crédito, né? Porque eu não sei como é que é aí para vocês, né? Mas para quem tem cartão de crédito, às vezes o cartão de crédito pode ser um desafio, né? E aí eu acho que tem alguns truques, né? Que podem ajudar a gente a lidar bem com o cartão de crédito. Antes de falar desses truques, eu acho que tem um outro estudo das ciências comportamentais que também é bem interessante, que é assim, os pesquisadores fizeram vários estudos, vários mesmo, para esse tema tem muitos, que será que a forma com que eu pago algo muda o quanto eu gasto? E aí a resposta claríssima que todos os estudos estão é sim, a forma como você paga muda o quanto você gasta, né? E o que eles mostram é que o cartão de crédito faz com que todos nós, ninguém está imune a este efeito, que a gente gaste mais. Por quê? Né? E aí, como é que os pesquisadores encontram, o que eles entendem, como é que eles explicam isso? O cartão de crédito reduz a dor do pagamento. Então, assim, ao invés de ser a Mayra hoje, tá lá, passando meu cartão de débito, gastando o dinheiro, meu rico dinheirinho que tá na minha conta corrente, é a Mayra do futuro. A Mayra daqui a um mês vai ver o que ela faz com essa fatura, com esse cartão de crédito, né? Então, a gente gasta mais quando a gente tá usando cartão de crédito. Então, para quem está buscando ferramentas e possibilidades para gastar um pouquinho menos, quer gastar um pouquinho menos, eu recomendo, mesmo que seja uma transição passo a passo. Claro que tira o cartão de crédito para falar, queridinha, não dá, né? Eu não consigo tirar o cartão de crédito assim, de repente. Hoje eu gasto os meus variáveis do mês, por exemplo, no cartão de crédito. Tudo bem. Mas devagarzinho. Puxa, então um dia eu não vou usar o cartão de crédito, eu vou usar o de débito. Depois vou usar por 2 dias, depois por 3 dias. Depois eu passo a primeira semana sem usar o cartão de crédito. E devagarzinho eu vou transicionando. Isso pode ser uma ferramenta muito útil
para gastar um pouquinho menos. Nada contra o cartão de crédito, tá, gente? Você falar assim, Mária, eu tô tranquila, eu posso gastar, eu tô dentro, eu tô no azul e eu tô confortável com quanto eu gasto. Então, o que eu recomendo de truques, dicas para lidar melhor com o cartão de crédito? Evitem parcelar muitas coisas. Então, se você for parcelar, às vezes, uma, duas compras um pouquinho maiores, né, que você precisa parcelar, senão você não vai conseguir fazer ali aquela aquisição que você está precisando, ok, porque é fácil lembrar quantas parcelas eu tenho, qual é o compromisso que eu tenho lá na frente. Se a gente parcela muita coisa picadinha do dia a dia, a gente, de repente, às vezes a gente olha e fala, meu Deus do céu, a fatura do meu cartão de crédito já começa o mês, às vezes, com maior do que o nosso salário, né? Porque ele vai gerando um efeito de bola de neve, então esse é um pontinho de cuidado. Sempre que possível, é claro que muitas vezes a gente teve algum imprevisto, alguma coisa aconteceu, ou a gente viveu esse efeito de bola de neve, não vai ser possível, mas sempre que possível, paguem o total da fatura. Cartão de crédito é um crédito muito, 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 muito caro. Então, às vezes é melhor pegar um outro crédito para poder pagar o total da fatura e pagar um juros menor, né? E tenha um teto para quanto você pode gastar no seu cartão. Se você for concentrar os seus gastos no cartão, qual que é o limite do que cabe no meu orçamento de cartão de crédito? E aí tem que monitorar a fatura. Do mesmo jeito que você vai parar semana a semana para dar uma olhadinha na semana, tem que parar semana a semana e dar uma olhadinha. Como é que está o meu cartão de crédito? Ainda dá para eu continuar usando ou tipo, acabou, já usei o limite do que é o meu mês? Então esses são alguns truques aqui para a gente poder lidar bem com o cartão de crédito, tá? O tempo voa, né? O tempo voa. Eu podia aqui ficar falando com vocês, porque esse assunto é maravilhoso, eu adoro, né? Trabalho com isso. Mas eu já tô vendo aqui que eu já tô no limite do meu tempo, certo, Ana? Você já vai puxar minha orelha? Vai puxar, tá bom. Então vamos lá. Então, ó, quer falar um pouquinho da pesquisa de satisfação? E aí a gente depois vai para as perguntas? Sim, antes das perguntas eu quero falar um pouquinho sobre a pesquisa. Primeiro, obrigada, Mayra. Eu comentei a beça aí, porque assim, eu sou o pior que tem de perfil nesse caso. Então eu vou usar muito de tudo que você falou. Foi incrível, tenho certeza que as meninas também aprenderam muito. Mas meninas, a gente vai começar então um espaço de perguntas e respostas. Eu vou falar as duas primeiras que a gente tem para a Mayra, e se tiverem mais, como eu disse, escrevam no chat ou levantem a mãozinha para perguntar e continuem respondendo nesse tempo. Mayra, a primeira pergunta, eu não sei de quem foi, mas quanto aos gastos variáveis, seria interessante estipular um valor a ser gasto por mês, mercado, por exemplo? Perfeito. Quem perguntou, Ana? Tem o nome da pessoa? Quem fez a pergunta está no mudo. Eu vou buscar. Quem fez a pergunta? Desculpa. Marcela. Não, tudo bem. Marcela. Boa, Marcela. Obrigada pela pergunta. Então, ó, por que lá na fotografia eu falei, vamos mapear por semana, mas depois a gente acaba multiplicando lá por 4 para fazer o por mês, né? Porque, de forma geral, a grande maioria das pessoas vai ter despesas grandes mensais, né? E aí a gente vai tentar organizar as nossas despesas por mês por conta disso. Então, ter um limite mensal é sim uma ótima ideia. Só que a minha sugestão é que a gente consiga quebrar esse limite mensal por semana. Por quê? E aí, claro, a gente vai falar assim, mas eu faço uma compra maior no mês porque eu vou num atacadão, tudo bem, não tem problema, né? Se for uma compra mensal ali, eu tenho um pouquinho mais de facilidade de controlar qual é o limite dessa compra. Mas sempre vai ter algum gasto com alimentação mais picadinho, seja uma feira, seja alguma coisa ali que a gente vai precisar fazer ao longo do mês. Então, a gente ter um limite por semana ajuda demais, demais, porque daí você consegue ter uma diretriz, sabe? Então tá bom, então por semana, para esse picadinho, quanto que eu posso gastar? Então eu acho que dá para combinar, se você falar assim, Mário, eu faço uma compra grandona no mercado por mês, né, para as coisas mais de suprimentos que duram e tal, beleza, então faz um limite mensal para essa parte, mas eu sugiro que você tenha algum limite semanal para alimentação, porque a gente vai precisar, seja às vezes um delivery, num dia um pouquinho mais corrido, ou qualquer outra estrutura que você tenha aí na sua casa. Faz sentido, Marcela? Fica à vontade aqui também para reagir. Boa. A próxima pergunta é da Renata. Mayra, então seria o ideal, ao invés de fazer feira no mês, fazer semanalmente?
Uai, Renata, assim, ó, eu não sei se você fica à vontade para abrir a câmera, o microfone e você também poder reagir aqui ao que eu vou falar, né? Mas quando a gente está pensando nesses itens mais de feira, tudo, é, a gente acaba tendo muito desperdício, né? Se a gente faz uma compra muito grande lá no começo do mês. Então, para essas coisas que são mais perecíveis, eu sinto que a semana costuma funcionar bem. E aí, como a semana é essa coisa repetitiva, né? Toda semana é uma nova semana. Né? Você consegue ter uma organização meio recorrente que fica fácil de ser replicada, sabe? Então, assim, vamos supor, domingo é um dia bom para eu poder olhar para as minhas finanças. Então, todo domingo eu vou separar um tempinho, 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Às vezes no começo eu sinto que leva um pouquinho mais, porque a gente tá pegando o jeito, né? Mas depois vai ficando mais automático, vai ficando cada vez mais fácil. Então eu vou separar ali um tempinho para planejar essa próxima semana e aí planejar as compras da minha alimentação e tudo mais. Então, não vejo nenhum problema de fazer uma compra maior no mês, se isso fizer sentido por aí. Mas eu acho que para alimentação, principalmente como tem mais perecível, né? Eu acho que a probabilidade de você precisar fazer isso com uma frequência maior do que no mês é grande. E aí, O por meu isso que problema exatamente é esse, é as carnes e os legumes. Sempre é um problema para mim, porque sempre acaba antes ou então estraga os legumes, eu fico com esse problema, que só eu e meu esposo, aí a gente não come tanto. Então eu tenho esse Perfeito. problema sempre quando chega no metade do mês ou antes disso, acaba, eu tenho que comprar e vou pegar mais caro, porque quando eu comprei no início do mês estava na promoção e quando eu vou comprar a segunda vez já está tudo muito caro. Perfeito. E por isso que eu sinto que a gente planejar para ter um orçamento na semana ajuda muito, porque talvez se a gente quebrar essa compra do início do mês em dois, né, a gente consegue ter um orçamento que vai estar planejado lá para o meio do mês, sabe, Renata? Porque eu sinto que se a gente fala, beleza, putz, recebi aqui meu salário, vou já dar conta das despesas do mês, às vezes a gente acaba fazendo uma compra um pouco maior, né? E aí a gente não, assim, meio que não sobra para fazer a segunda. Então, Nunca acho que vale sobra. ponderar. Exato. Então, vale ponderar um pouquinho como é que a gente acha esse equilíbrio, e e vale pensar, assim, eu brinco, não é o seu caso, tá, Renata, mas eu brinco com o pessoal na época, principalmente Black Friday, assim, né, eu brinco assim, que uma tigela que custa 10% do preço, mas que você não precisa, ainda é uma tigela que você não precisa, né, então vale pensar um pouquinho sobre isso na promoção, porque se estragar, poxa, o barato, entre aspas, saiu caro. Saiu caro. Então como é que a gente vai achando esse meio termo entre aproveitar uma oportunidade, mas garantir que a gente vai conseguir ali fazer de uma forma que as coisas durem e que, enfim, que de fato elas estejam lá para quando a gente precisa, né? Verdade, obrigada. Obrigada a você pela pergunta. Eu quero mais. O que mais? Temos que mais tem de pergunta duas. aqui? Então vamos. A Natália falou, estou desempregada e tenho dívidas. Assim que conseguir um emprego, como devo priorizar o pagamento das dívidas? Devo parcelar ou pagar à vista? Excelente pergunta, Natália. Como que eu gosto de pensar quando a gente vai pensar... eu vou projetar aqui, vocês vão me dar licença. Mas o primeiro passo para a gente poder pensar numa estratégia de saída das dívidas é a gente conseguir ter essa visão aqui, ó, quer ver? Peraí. Deixa eu projetar aqui. Então, você vai precisar olhar para o seu mês a mês e pensar assim, ó, na vida que eu vou levar, sobra dinheiro para eu encaixar? E aí, tira as dívidas daqui, tira as dívidas, vamos deletar as dívidas para começar. Sobra dinheiro? Se eu não tivesse dívida nenhuma, sobra dinheiro? A resposta for sobra dinheiro, ótimo. Por quê? Porque esse dinheiro que sobra é o valor da parcela que você precisa buscar nas renegociações. Então, porque não adianta a gente buscar uma renegociação com o banco se a gente não for conseguir arcar com ela. Né? A gente acaba até, inclusive, às vezes perdendo oportunidades futuras, porque o banco começa a piorar as ofertas, né? Assim, a negociação de dívida requer, assim, um tiquinho de estratégia para que a gente faça os movimentos certos. Então, você precisa vir aqui, tira todas as dívidas, monta o seu orçamento do mês. Sobra dinheiro? Quanto sobra?
E aí, por favor, faça esse planejamento com margem, Natália, porque imprevistos acontecem. A gente não quer montar um plano que no primeiro escorregãozinho esse plano quebra. Então, precisa ter uma margem aqui. Aí você olhar e falar assim, Mayra, sobra R$300. A gente vai ter que buscar uma parcela que caiba neste valor. Aí você fala assim, Mayra, não dá, porque se eu for listar todas as minhas dívidas, eu não vou conseguir, enfim, essa parcela não existe, o banco não está me oferecendo nada parecido com isso. Então a gente vai começar a priorizar dívidas, e às vezes a gente vai pagar uma de cada vez, e aí a gente vai priorizar a dívida mais cara, prioritariamente. Então a gente vai olhar lá, qual que é a taxa de juros de cada um desses contratos, e a gente vai tentar priorizar a dívida mais cara. Né? Então a gente vai fazer esse equilíbrio, e aí às vezes, Natália, é isso, vai ser um plano de médio prazo, sabe? A gente vai desenhar algo que seja possível, que te permita ter uma vida digna no meio desse processo também, de poder quitar, né, as dívidas, poder, enfim, de que desemprego é uma situação realmente imprevista, assim, então a gente vai trabalhar para que seja algo possível de ser cumprido, mas muito importante que quando você for procurar os bancos, e você for procurar essas renegociações, você tenha clareza de quanto você consegue pagar, porque senão você vai renegociar, você vai ter tranquilidade por um mês, eles vão parar de te ligar e tal, no mês que vem essas renegociações vão quebrar, então acaba que não é uma coisa que a gente vai conseguir sustentar no longo prazo. Não sei se eu respondi, mas se você quiser depois, deixa eu projetar aqui, gente, o meu Instagram, se vocês, quem quiser, vai lá e aí me manda mensagem, eu respondo todo mundo. Quer ver? Eu posso até abrir uma caixinha depois, para vocês mandarem as perguntas, mas ó, meu Instagram é Mayra M. Mac aqui, CH no final, de Machado. Então vocês podem mandar nas caixinhas, mas é uma estratégia realmente que a gente vai montar caso a caso. Mas você está certíssima, Natália, assim, acho que agora o foco mesmo é restabelecer a sua renda e depois você vai pensando como é que você vai dando esses passos para alcançar aí o desejo de quitar as dívidas, né? A gente pode estourar um pouquinho, Ana, você deixa? Não sei como é que tá aí, vocês vão me guiando aqui. Uma pergunta só para finalizar, que a Maca fez. Qual a recomendação de ferramentas você tem para começar a investir? Começar a investir. Olha, o que eu gosto de falar quando a gente começa a pensar em investimento? Assim, eu sinto que às vezes a gente trava para investir, que a gente fica, mas qual que é o melhor investimento, né? Eu brinco assim, gente, qualquer investimento tá ótimo, pode pôr na poupança, tá tudo bem. O pessoal fica metralhando a poupança, mas assim, se isso é o que tá te impedindo de investir, coloque seu dinheiro na poupança, tá ótimo. Porque o que faz a diferença quando a gente está pensando em investir é o aporte, é o quanto a gente guarda. É claro que o rendimento é um fermento, e a gente poderia aqui ficar falando de possibilidades, mas eu não gostaria que a escolha do produto de investimento fosse o que está te travando, né? E aí, para começar, produtos mais conservadores são melhores. Eu brinco também que assim, a gente vai para o YouTube, parece que assim, a gente trabalha porque a gente é bobo, né? Porque todo mundo fica rico investindo R$3 por mês, assim, é umas coisas que eu acho que não tem muito cabimento, assim. Então, não entrem nessa, sabe? Esquece isso, assim, de, não, nossa, eu tenho que fazer o meu dinheiro multiplicar muito rápido. Cara, ache esse espaço de poupança do mês a mês e vai poupando. E aí, devagarzinho, você vai podendo dar passos maiores para pensar em investimentos. Para quem já está um pouquinho mais avançado e quiser dar uma fuçadinha, tem uma plataforma que eu gosto muito, que é o Tesouro Direto, que são investimentos para vários objetivos diferentes, que são títulos de dívida do governo brasileiro. Então, são investimentos muito seguros. Eu vou deixar aqui o site do Tesouro Direto, e pode ser um espaço legal. Mas, assim, para quem está começando, para quem ainda vai criar o hábito de investir, gente, vai de poupança que tá ótimo, e aí depois você vai dando os passos maiores. Mas, ó, eu vou projetar aqui o site do Tesouro Direto, só para vocês verem a carinha, que carinha tem. A Ana daqui a pouco vai brigar comigo, vai falar, Mayra, você está estourando meu tempo, mas é rapidinho. Ó, essa aqui é a carinha do Tesouro Direto, então pode ser para quem está buscando, né, já está um certo nível de investimento, quer dar passos um pouquinho maior. Se alguém quiser saber mais do Tesouro Direto também, eu vou abrir a caixinha, vocês mandam lá e eu vou respondendo no individual. Mas
para quem está começando, poupança, vamos de poupança que vai fazer muita diferença. Beleza? E para quem é autônomo e não tem MEI, o primeiro investimento é faça uma MEI, porque vocês vão ganhar muitos direitos por conta dessa decisão. Tá bom? A Ali deixou Uai, fazer é isso, a última. Ana? A Eu última quero da responder última. mais. A última da última. Então vai. Não dá tempo de... Vamos. É realmente vantagem ter e usar cartão de crédito em programa de pontos? Quando deixa de ser uma vantagem? Essa pergunta é muito boa. Quem fez mesmo? Peraí, deixa eu ver aqui. Foi a Lilian. Lilian, obrigada pela pergunta, é muito boa. Então, nos Estados Unidos, é bem recente, o Banco Central dos Estados Unidos fez uma pesquisa, gente, para entender como que era o retorno para os bancos dos programas de pontos, né, de cartões. E aí eles descobriram que para cada $1, né, que os bancos americanos investiam nos programas de pontos, as pessoas gastavam 7... o programa de pontos é vantajoso? O programa de pontos é feito porque a gente sabe pelas ciências comportamentais que a gente vai gastar mais no cartão. Então, se eu uso o cartão para ter uma vantagem do programa de pontos, a verdade é que o que eu economizaria por não usar o cartão é muito mais dinheiro do que o que eu vou ganhar com os pontos. Então, nada contra o programa de pontos, tá? Tudo bem, se você sentir que o cartão de crédito funciona para você e você gosta de ter as milhas para viajar e tudo mais, tudo certo. Mas vale o cuidado para que nesse ímpeto de ganhar pontos, a gente não use o cartão mais do que a gente deveria, e aí daqui a pouco, na verdade, esses pontos viram só uma dor de cabeça, porque quando eu caio alguns dias que seja ali no rotativo do cartão de crédito, né, quando eu não consigo pagar o total da fatura, toda e qualquer vantagem que eu poderia ter tido com esses pontos, foi embora assim. Então, vale o cuidado. E de forma geral, se o cartão de crédito já foi um problema por aí, se você já se viu ali numa bola de neve de cartão de crédito, deixar de usar o cartão de crédito com certeza é mais vantajoso para você. Tá bom? Perfeito. Muito obrigada, Mayra. É isso? É isso. Ô, gente, Tem que mais bom. perguntas. Que delícia. Foi incrível. Queria agradecer a você pela aula, por ter uma aula. Obrigado por trocar com a gente, por compartilhar a sua experiência, o seu conhecimento. Acredito que as meninas gostaram muito, algumas já saíram e agradeceram muito. Então, muito obrigada de verdade. Meninas, muito obrigada a vocês por participarem. Então, tô vendo muitos coraçõezinhos, então você também deve estar vendo todos esses coraçõezinhos. Sigam a Mayra nas redes sociais, gente. Antes de terminar, eu quero tirar uma foto oficial com vocês. A Alice já me pediu aqui. Então, quem puder abrir a câmera para a gente tirar uma foto rapidinho. Amiga, você tira ou eu tiro? Eu posso tirar. Perfeito. A gente vai precisar, eu acho que, tirar 2 fotos, né? Porque tem 2 abas. Então, fiquem sorrindo e a Ali vai falar quando ela for tirar. 1, 2, 3.